Boa noite, meu nome é Tássio. Como você começou o discurso, empreender aqui é muito difícil, principalmente aqui no interior do Nordeste. E eu acho que para a gente criar novas tecnologias, eu sou da área de tecnologia, a gente tem que testar novas ideias. E para eu testar, abrir empresa e testar, eu vou ter muito imposto, eu preciso comprar peça da China, chegar aqui vai ter muito imposto sobre imposto. E então não tem como eu ter uma ideia e testar. Ou eu dou certo, ou eu estou muito errado. E isso é quase um crime aqui no Brasil, dá errado. E dar certo também é preocupante, porque se eu crescer muito rápido, tipo, eu não vou conseguir comprar mais peças, comprar mais equipamentos. Você não vai ter expansão. Exatamente. Então, em quanto tempo depois que você ganhar, porque você vai ganhar, a gente vai poder começar a sonhar em ter uma economia saudável para a gente poder fazer esse tipo de coisa. Tem um vídeo. Qual o nome daquele site que tem todos os meus vídeos? Você pode pesquisar qualquer tema? Acho que é Caminho da Missão. Não. Tem um site que você pode digitar e tem todos os temas que eu abordei em todos os vídeos da minha história. De Instagram, de YouTube, tem de tudo. Mas tem um dos vídeos que eu falo assim, 7 medidas para ajudar as startups a se desenvolver no Brasil. E tem medidas que envolvem financiamento, refinanciamento, você não tributar para que refinanciem a sua empresa, políticas de estímulo do próprio Estado, por exemplo, você pegar um pequeno percentual dos fundos de pensão, 1% que seja, e obrigar eles a investirem como venture capital em novas empresas ligadas à tecnologia. É o Renanpedia, tipo o Wikipedia, mas com o Renan na frente. O Renanpedia tem lá as propostas, várias propostas que vão facilitar o investimento na atividade de novas empresas, especialmente na área de tecnologia, estão ali. E a boa parte delas ligada à área de financiamento e facilitação. Outra coisa é a criação de polos regionais para tecnologia. Você ter hubs para a criação de startups, empresas, especialmente na área de inovação e tecnologia, que é necessário. Ter um espaço com locação, que fique barata a locação, que esteja próximo fundos de investimentos de venture capital, ou mesmo bancos como um todo, para você ter a grana para você poder dar a alavancada. É isso que faz o capitalismo americano funcionar. Abrir e fechar a empresa, garantia de que se você fechar a primeira empresa, não vão pegar os débitos e jogar na próxima aí nos seus investidores, para que todo mundo tenha muita tranquilidade em reinvestir em você. Isso é o básico para poder fazer andar. Isso a gente já publicou como ideia. Obrigado. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo. Aqui, Renan. Aí o Vinícius trouxe a mãe dele, a Malúcia, pra gente conhecer. Eu vi os dois ali. Eu vi, você trouxe eles então. E eles gostaram? Estão aprovados? O prédio Gostou, Malúcia? Gostei muito, eu deixei de ir pra igreja hoje pra vir aqui. Pastor Pedrinho, pastora Marinalva, né, pra vir aqui, só pra te ver. Ela falou, pode ir lá, porque você nunca perde culto mesmo, né? Eu tô gravando de segunda a domingo, né, servindo a Deus, né? E é muito bom a gente servir a Deus, então eu vim aqui pra ver você, né? Eu só vejo você pela televisão, né? Foi muito bom vir aqui. Desculpa os palavrões, tá? Desculpa os palavrões, meus. Parabéns pelo teu filho. Parabéns que a senhora criou ele muito bem. É uma pessoa que tem a cabeça no lugar e ele está retribuindo, trazendo a família aqui para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Muito boa noite a todos. Me chamo Vinícius. Muito obrigado por ter vindo aqui. E quero fazer uma pergunta sobre o que você faria o que você vai fazer quando você virar presidente sobre a educação. Porque muitos jovens, eles saem da escola sem ter meio que uma visão de futuro do que vai fazer. Tipo, eles saem da escola e falam o que eu vou fazer na vida. E um estudante que passou 12 anos da vida dele, ele não pode ficar se perguntando o que vai fazer. Ele tem que chegar lá nessa idade, com 18, amadurecido e pensar, não, eu tenho que fazer isso da vida. Então é sobre isso que eu quero fazer uma pergunta. O que você vai fazer para incentivar o aluno a estudar e quando completar a idade mínima, 18 anos, ter uma visão de futuro?
Ótima pergunta, eu vou tentar não deixar ela muito longa. Quando eu respondo essa pergunta, eu adoro responder ela fica longa. Vou tentar deixar claro. As famílias no Brasil, especialmente as famílias mais humildes, não veem a educação como um valor. Porque elas não foram ensinadas a ver a educação como valor. E a gente vai precisar fazer as famílias entender a educação como valor, meio que na marra, num sistema de incentivos claro. Primeiro, a criança que foi para a escola, no processo de alfabetização, ela vai ter o método fônico, que é o método que nós todos aprendemos a ler e escrever. Hoje isso não é mais regra. Tem métodos alternativos, tem que matar método alternativo, método fônico. 2, o professor tem que voltar a ter autoridade na sala de aula, para expulsar o aluno que não se comporta, para dar bronca, para dar advertência, o aluno obedecer. Se o aluno obedecer, ele manda para fora e vem um auxiliar, que seja um policial, um guarda civil, entrar e dar esporro no menino que não está se comportando direito. Tem que ter autoridade. 3, separar aluno típico de aluno atípico. Um aluno que às vezes tem, por exemplo, um autismo no nível 3, que ele fica com medo, ele grita, ele tem que ter uma escola especial para ele. Hoje os professores não sabem lidar e não fica bom nem para o típico, nem para o atípico. 4, prêmios em dinheiro para as famílias do melhor aluno. Lembra que eu falei do malandro? Aqui é um país que o malandro se dá bem e a pessoa que é honesta é tratada como otária. Vai ser assim no nosso. O malandro, a família vai ser punida se ele se comportar mal em sala de aula. O bom aluno que tira nota alta, a família vai receber grana do Estado. Eu vou acabar com o pé de meia que dá dinheiro para todo mundo e eu só vou dar dinheiro para quem for bom aluno, para ele e para a família dele. O melhor aluno do ano numa escola, a gente vai pagar uma viagem para outro país para aquele garoto. Vai fazer a menina que tirou as notas mais altas e conhecer outro país e fazer um curso. Outro elemento, os melhores alunos que tiverem notas excepcionais, nós vamos pagar bolsa nos melhores colégios dos estados deles, para eles poderem competir e prestar vestibular sem precisar de cota, porque os melhores alunos já vão estar nas melhores escolas. Outro ponto, para chegar bem onde você perguntou, a partir do momento que você tem um modelo educacional no caminho certo, no colegial, entendendo a realidade econômica de onde essas pessoas moram, colegial técnico, como é na Alemanha, como é na China, então você vai já começar a se preparar, tem cursos técnicos. Você tem uma área que tem muita indústria química, você vai fazer cursos para trabalhar na indústria química na região e já sair com a vaga de emprego. Você vai fazer cursos técnicos de 6 meses, 3 meses, de 1 ano, para você já conseguir o enquadramento no trabalho. Aqui no Brasil o colegial está completamente solto, aí depois você vai fazer o quê? Eu tenho que prestar um vestibular para pagar uma faculdade que você nem saber se vai rolar um emprego depois. É muito incerto. Então a gente já tem que direcionar pelo colegial técnico para a pessoa já ter um emprego dela. Aí a pessoa teve um emprego, aí ela pode decidir com o emprego se ela vai fazer faculdade ou não, se ela vai seguir uma carreira naquela empresa ou não, se ela vai para outra área, se ela vai buscar um emprego de verão para depois se mudar para outro lugar e fazer uma faculdade. Aí a pessoa ganha autonomia, liberdade e cultura de trabalho. Então a gente tem que trazer essa cultura que é a cultura da Alemanha, é a cultura dos países em desenvolvimento como o Vietnã. E parar de achar, como a gente acha hoje, que não, agora eu vou ter mais 5 anos de faculdade. Esquece, não está funcionando, não está rolando. Esse é um modelo que é funcional, espelhado nos países que funcionam e nos países que saíram de, vamos dizer, países de ignorância e baixo desempenho escolar no ranking PISA para lugares que começaram a dar certo. Obrigado. Ouvi. Você sabe o que faz, né? Destruir a privacidade dos brasileiros. Sim, ouvi. Você pretende acabar com ela? Boa pergunta, tá? É uma boa pergunta, porque isso não tem no nosso governo. A gente está discutindo bastante sobre como defender não só a privacidade, mas a liberdade de expressão em redes sociais dos brasileiros, especialmente nesses últimos anos em que o Brasil se tornou um dos países com o maior número de prisões por conta de opinião emitida em rede social. E a lei Felca acabou por causa dos games, faz com que as pessoas preencham cadastros e aí você vai acabando não só com o anonimato, mas você faz com que as pessoas fiquem com os dados delas presos junto ao governo federal. Isso é perigoso. E o próprio Felca, que fez toda aquela campanha, ele já meio que está arrependido, vocês se repararam. Ele não fala mais do assunto, né? É aquela coisa, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e a dose ficou muito pesada. Dá pra gente rever no nosso governo, sim. Dá pra rever, é um tema bem interessante para ser revisto. Obrigado. Boa noite, presidente. Você se encontra hoje na região extremo sul da Bahia. Aqui é a maior cidade, né, na região, com mais de 200 mil habitantes.
Mas, pasmo, você se movimenta aqui numa cidade com 5 mil habitantes e outra de 8 mil habitantes. Existem vereadores e prefeitos. Mas também, vindo para cá, tem cidades com 20 mil habitantes que não estão anexadas nessa cidade que deixa de ficar maior. Eu gostaria que você explicasse melhor como no seu órgão de governo você faria para anexar essas cidades sem travar a economia do país e da região. Na verdade, isso é destravar. Vamos lá. Aí eu tô falando em pegar municípios pequenos que não tenham atividade econômica e juntar. Pensa assim, o Brasil tem 5.570 e poucos municípios. Boa parte dele, mais de 2.000, não tem arrecadação própria, não tem atividade econômica, mas tem todas. Um prefeito, no mínimo 9 vereadores, dezenas de secretários, um monte de babão do prefeito que recebe emprego na prefeitura. Se eu corto isso, são dezenas de milhares de mamadores que deixam de existir. São bilhões de reais que eu começo economizando. Mas isso não é o começo. O começo de tudo é, imagina do ponto de vista administrativo, eu fazer, eu anexar, ter, vamos dizer, menos pessoas administrando mais gente, de maneira inteligente e eficaz, usando tecnologia e premiando os municípios que serão mais bem administrados. É isso. O município que vira uma unidade federativa maior passa a ser mais bem administrado, passa a ter um corpo técnico melhor. Por quê? Porque, como é que eu explicar isso? O capital humano, a dispersão dele é sempre irregular. No sentido que as pessoas mais inteligentes e mais preparadas, elas vão se mudar para cidades melhores. Portanto, para você ter um bom médico, para você ter um bom professor, um bom administrador público, vai ser mais difícil de achar na cidade pequenininha. Ela vai estar na cidade maior. E se eu colocar fizer as cidades ficarem maiores, vai ter o maior número de pessoas capacitadas para atender as pessoas nessas cidades. Então, todo o atendimento fica melhor, como um todo. Então, isso é uma racionalização, isso é inteligente, tá? Agora, você tem um município, vou dar um exemplo, de 5 mil habitantes, que ele é economicamente viável. Tem uma produção grande de agro lá e tal. As pessoas estão se sustentando, elas não estão precisando de repasse para Bolsa Família, nada. Pode existir. Sendo economicamente viável, não tenho nada contra. É igual nos Estados Unidos. Tem município pequeno. O governo americano fala, você quer virar um município pequenininho? Vira, agora paga as tuas contas. Nos Estados Unidos a coisa é muito clara. Quer virar um município? Vira aí, não tem problema não. Agora paga as tuas contas e mexe o meu saco. Não tem como pagar? Não vai virar não. Aqui no Brasil saiu todo mundo abrindo município e o governo federal pagou a conta. A gente vai ter que rearranjar. Eu quero diminuir em pelo menos 1.500 a 2.000 o número de municípios no Brasil. Tem que ter 3.000 e poucos no máximo. Parabéns. É isso. Parabéns. Ô Renan, eu vejo que você é mal interpretado sobre isso. Não é que, por exemplo, eu vou citar aqui uma cidade, Lagedão. Não é que ela vai deixar de existir o nome Lagedão. Sempre vai existir aquele porto do lado do Lagedão. Mas Pirapuã é uma cidade, como eu estava falando aqui com o assessor, que se sustenta. Acho que o senhor até comeu o produto que eles fazem. Eu não estou fazendo nem trabalho lá, mas existe uma grande empresa chamada Da Vaca aqui, que é lá em Pirapuã. Aquela cidade, ela se sustenta. Lagedão não se sustenta. Por que ele tem lá vereadores mandando? Eu sou contra isso. É isso mesmo. É isso mesmo. E assim, muitas pessoas, sério, eu já recebi mensagens assim, você vai passar um trator na minha cidade, Renan? Não! Ela só vai deixar de ter um prefeito, ela continua existindo, aquilo vira um distrito, é um bairro, tem as características, tem suas festas, tudo normal. A diferença é que ela vai fazer parte de um centro administrativo maior. Pô, eu moro em São Paulo, tem mais de 10 milhões de habitantes lá. Imagina se virasse tudo aquilo, um monte de cidadezinha de 5 mil habitantes. Não faz sentido. É loucura. Imagina eu ter mais de 200 prefeitos, eu ia ter mais de 2.000 vereadores. Faz sentido isso? Nenhum. Então, pelo amor de Deus, sabe? É apenas ser inteligente. Boa noite, Renan, tudo bem? Meu nome é 17 anos. E eu estudo agronomia, né? Eu queria perguntar para vocês se você tem que investir no agronegócio do Brasil. Porque, infelizmente, assim, a gente que é produtor, infelizmente, a gente depende muito de produtos químicos que vêm de outro país. Porque, geralmente, o Brasil não produz fertilizantes ou, enfim, as coisas que o Brasil acaba ficando muito caro, né, para o produtor rural. Eu queria saber se você pretende investir no agronegócio do Brasil. Pô, cara, eu falo, eu gravo um ótimo sobre isso.
O Brasil vai ver um aumento enorme no preço dos fertilizantes por conta da guerra que está tendo agora com o Irã. O Irã e a Rússia são dois dos maiores fornecedores dos insumos e dos fertilizantes do mundo. E o Brasil tem o fosfato e o potássio para fazer. Tem minas na Amazônia e no Ceará e até em mais 2 regiões para poder fazer aqui o próprio fertilizante. A questão de segurança nacional, não só para nossa comida, mas justamente para o agro que gera as divisas. Um país sério teria resolvido isso, mas aqui aparece a Marina Silva, que é uma mulher árvore, né? Ela, eu sou uma árvore, vem toda lenta. Não dá pra explorar na Amazônia. Vai explorar, cala a boca, árvore, vou plantar você. Aí você planta a Marina Silva e você vai explorar as minas de potássio e fosfato e a gente tem que ter empresas em, no máximo, 5 anos produzindo fertilizante nacional aqui, sem depender da flutuação de preço que acontece na gringa. Obrigatório. Isso é questão de segurança nacional. Só um país que se sabota, como eu falei pra vocês, permite que você não consiga ter sua segurança alimentar garantida tendo aqui os recursos naturais. Ah não, porque um índio na floresta, vai pro outro lado índio, eu vou precisar dessa mina aqui. É nosso isso, é do Brasil. Isso pertence, esse é um recurso fundamental para nossa sobrevivência enquanto nação. Ficar discutindo esse papo de ONG, papo de vagabundo. Isso só não andou por causa de ONG. Igual a exploração de petróleo na margem equatorial, ali perto do Amapá, só não explora porque o Greenpeace não deixa, fica essas ONG de merda. Vamos botar essas ONG pra andar. É isso. Obrigado. Renan, primeiramente quero te parabenizar por essa andança pela Bahia. Eu acho que mostra que você quer fazer isso aí, mostra que você está com sangue no olho para ganhar essa eleição. Mas a pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta que eu vejo muito Flávio falando. Vamos privatizar tudo. Eu quero saber o que o Renan se dispensa. O Brasil grande é um Brasil onde tudo é privado ou é um Brasil onde o Estado assume o seu papel com toda a economia para ajudar a iniciativa privada? Grande pergunta. Vamos lá. O cara que fala privatiza tudo não tem a menor ideia de como é o mundo hoje. Vamos lá. Petróleo é cada vez mais um recurso escasso. Quem estuda um pouquinho... Eu acho muito maluco o Flávio falar disso indo lá... Desculpa o termo, tem criança aqui, né? Puxar o saco do Trump. Ele foi lá, não sei o que ele fez naquela sala do Trump, mas não gostaria de estar perto para ver. Porque esse cara ama esse homem. É um negócio horroroso. Pois bem, o Trump, uma das razões dele estar participando do conflito na Venezuela, de estar ali enfrentando a Rússia e de ter se metido agora no Irã, é que isso gera instabilidade no preço do petróleo. Os Estados Unidos têm muita reserva de petróleo e shale gas lá dentro. Ele é autossuficiente. A China não. Ele joga pressão inflacionária na China. Ou seja, ele pega um recurso escasso e ele usa conflitos geopolíticos para atacar um adversário. Ou seja, os países que têm soberania sobre recursos naturais têm que manter sua soberania. Se eu falar agora, vou seguir o Flávio e o Zema, vou privatizar a Petrobras, quem é que vai comprar a Petrobras? Não. É a Petrochina, que está com dinheiro em caixa e precisa de reserva de petróleo, ou a Aramco, da Arábia Saudita, que é, junto com a Apple, a maior empresa do mundo. O que a Aramco e a Petrochina são? O que elas têm em comum? Estatais. Então eu vou te deixar de ser estatal brasileira para ser estatal chinesa ou saudita. Não faz sentido. Não faz sentido. Ainda mais no mundo em que recurso natural vai ser motivo de guerra. Com a lei das estatais e com o aumento da competição na área do refino que a gente precisa ter no Brasil e na área da distribuição, nós podemos ter uma Petrobras funcional, estatal, que não gera problemas no preço do combustível para o Brasil e que mantém nossa soberania. E aí como a gente faz o preço baixar? Eu sou completamente favorável a termos estoques reguladores igual os Estados Unidos têm e usar os biocombustíveis para quando sobe o preço mundial do petróleo, a gente não, fica tranquilo que eu tenho biodiesel e eu tenho gasolina via etanol, eu tenho etanol à vontade. Hoje a gente tem carro flex, temos que ter caminhão flex com biocombustível, temos que ter biodiesel e temos que ter carro elétrico, carro movido a biocombustível e movido a combustível fóssil. Por quê? Não ficamos na mão em nenhuma situação, o nosso preço não aumenta quando tem crise internacional. É isso que um líder político tem que fazer.
É isso que nós temos que focar. Eu fui no Maranhão, estamos fazendo biodiesel de milho. Tem que ter uma porrada de refinaria de biodiesel de milho. Porque subiu o preço do petróleo, não, abastece com biodiesel. Já com os carros elétricos e com assim, milhares de matrizes energéticas limpas que nós temos aqui no Brasil, nós vamos poder permitir que o carro elétrico se torne regra. E usando, olha só, aqui no Nordeste a gente tem eólica e solar pra caramba. No Ceará tem urânio pra gente fazer usina nuclear. Vamos usar, já a gente vai poder explorar inclusive a força dos mares, das ondas, das marés, pra gente poder também gerar energia. Ou seja, o Brasil é um país abençoado em energia. Isso é força política. Então, um correio da vida, privatiza. Aquela empresa de comunicação do governo lá, que tem a TV Lula, privatiza. Agora a Petrobras? Não, esse é o critério. Hã? Tem o quê? Ah, é? Não sabia. Pois é, o Brasil tem reservas assim, abundantes de urânio, e a gente fica, ai, será que eu vou ter usina nuclear? Não, eu vou pagar a conta de luz caro. Que tipo de idiota tem que ser? Óbvio que eu vou ter usina nuclear. País de primeiro mundo tem, a gente não vai ter? Ai não, mas... Não, nada. Vamos ter usina nuclear, vamos ter usina hidrelétrica, vamos ter energia solar, vamos ter bateria para energia solar, vamos ter tudo. Vamos ter um multimodal. Até porque comecei a explorar ali nosso urânio, a fazer nossa usina, eu vou lá. Aí tem que ser um pouquinho malandro. Vou começar com o plano nuclear da bomba de novo. Aí bem ajustado do ponto de vista geopolítico, fazendo um pacto, tem que avisar para os aliados, eu vou ter bomba atômica, tô no time, vamos jogar junto. Esse é o jogo. Até porque quando a Índia foi ter plano nuclear, ninguém barrou. Quando o Paquistão teve, ninguém barrou. Então ninguém vai barrar o Brasil, vamos fazer direito. O Brasil, só para vocês entenderem, por conta própria, decidiu no governo Collor soterrar o próprio plano nuclear. O Collor foi, onde a gente estava fazendo lá a exploração para ter a bomba atômica, e ele jogou a pá de cal. Tem um vídeo dele. Um idiota, né? Enfim. Boa noite, tudo bom? Levando em consideração a sua proposta sobre a questão financeira, como você colocaria em prática e o que você faria caso o Congresso ficasse impedir ou boicotar? Eu vou precisar ser persuasivo com o Congresso. O Congresso sabe que o Brasil está quebrando. O Congresso, em grande medida, se você pensar o que faz um deputado federal, ele não tem muita opinião. Tem uns caras de esquerda que tem umas opiniões à esquerda e eles vão vir contra de qualquer forma. Tem uns direitas aí que também não tem tanta opinião sobre economia. O resto é o centrão. O centrão não liga se eu reformar a economia. O centrão quer vender dificuldade, não, gerar dificuldade para vender facilidade. E como é que pagam a facilidade para ele? Emenda. Então eu vou ter que jogar o jogo. O Centrão, como os deputados do Centrão só vivem de emenda, eles são, eu vivo dando esse exemplo, um usuário de crack que está viciado. O cara que começa a usar o crack, né, ele começa lá, ele tem um cachimbinho, aí depois ele precisa de mais, aí ele usa um copinho de Guaravita, ele vai, né? Aí eu morei numa casa que tinha uma biqueira, infelizmente, na rua. E eu vi os craqueiros passando. E aí o cara às vezes começava até normal. No final ele já estava andando assim, ó. Pois bem, um deputado do Centrão já está assim com as emendas. Ele precisa de cada vez mais emenda para poder se reeleger. Ele precisa de cada vez mais dinheiro para poder operar. Então, eu vou saber negociar usando isso, entendendo que no momento seguinte, se eu fiscalizo a emenda dele, a casa dele caiu. Esse plano, inclusive, não é nem meu. Esse plano é do Zé Dirceu e do Flávio Dino. Se pegar o Centrão pela emenda, não tem Centrão. Eles vão votar tudo com o governo, porque o que esses caras roubaram vai fazer o escândalo do Banco Master parecer fichinha. São anos e anos de bilhões de emenda, de orçamento secreto, de contrato desviado nas prefeituras ao redor do Brasil. E é ali que eu pego eles na virada. Então vamos, vem, eu vou ser bem conciliador. Eu tenho que ser persuasivo e todos eles sabem que vão precisar fazer as reformas. Aí tem um outro elemento, que é bem importante. A Globo sabe que precisa fazer reforma. Todos os empresários sabem que precisam fazer as reformas. Boa parte da classe média sabe que precisam ser feitas reformas. A gente tem que montar uma grande coalizão para constranger quem votar contra o que é certo e o que precisa ser feito. A gente precisa montar uma coalizão com todas as forças políticas.
Por isso que eu não vou ficar xingando o Globo, xingando o jornalista, xingando a emissora. Eu quero unir todo mundo. Vamos fazer o que precisa ser feito. O plano tem que ser o nosso. Esse é um ponto. Eu adorei a senhora, ela tá a entender, puxando as palmas. A senhora é demais, maravilhoso. Isso é muito importante, porque assim, quando eu falo as coisas que eu falo, por mais que eu não esteja em primeiro nas pesquisas, eu já penso como se eu estivesse governando. Então eu falo, eu não vou me queimar na campanha brigando com quem eu vou precisar estar do meu lado. Eu quero trazer todo o jornalismo, eu quero trazer todo o empresariado, eu quero trazer todo mundo na hora. Porque ali a gente cria uma coalizão, cria uma maioria na sociedade tão poderosa que a gente vira o jogo de todo mundo. Eu estou muito confiante com isso. Eu sabia que tinha terra rara aqui também, mas não sabia do urânio. É, rapaz. E vocês tudo pobre aqui, né? Esse é fogo. Tem que ter usina aqui também. Tem. Na Bahia. Ceará também. Senão o Pedrinho vai ficar bravo. Boa noite, Renan. Boa noite a todos os presentes. Primeiramente, eu queria dizer, Renan, que o que, pela nossa vida, o senhor que está aqui, faz eu me identificar com você e ver uma possibilidade de futuro grandioso é justamente essa sua postura mais agressiva, mais assertiva, de quem tem clareza sobre aquilo que quer. Mas no momento agora eu não quero nem te fazer uma pergunta, na verdade eu quero mais fazer uma provocação. O colega aqui até trouxe uma coisa interessante, que para mim é o que mais é relevante na sua pauta é justamente o corte de gastos públicos. Para mim, essa proposta de redução do número de municípios e toda essa nossa massa de servidores é algo extremamente necessário. Mas uma coisa que não sei se todo mundo está ciente aqui, o Brasil tem mais de 500 deputados federais. Cada deputado custa para a gente mais ou menos 300 mil reais por mês. No ano dá 150 milhões demais, de dinheiro, sinceramente, jogado fora, porque o que chateia não é pagar. É você pagar para um cara que tem que estar lá 3 vezes na semana, ele não vai e ele não tem nenhum tipo de ônus em relação a isso. Então eu estou pagando para um cara que sequer está trabalhando. Então a provocação que eu quero te fazer é, já que você tem essa visão de que é necessário sim ter corte público, a gente precisa reduzir esses gastos, porque senão vamos quebrar, por que não a gente aumentar esse leque? Estender isso para deputados federais, estender isso para senadores, para deputados estaduais. Eu queria fazer essa provocação, por que não? O que é isso, Renan? Mas já é estendido na nossa PEC, tá? A gente está tratando desses temas também. E uma das coisas mais importantes é o gasto mensal do gabinete do deputado mas muito mais alto do que isso são as emendas desse deputado. Só a emenda obrigatória é 40 milhões num ano, para cada deputado. Se eu contar os que vão para o orçamento secreto, isso pode dar 100 milhões por deputado. E uma parte disso é mandada para os municípios e desviada. Então o buraco é ainda mais fundo. A gente vai ter que mexer nisso, vai ter que mexer nos super salários de juízes, super salário de promotor. Tudo isso dói. E aí cabe chegar na presidência, e esse é um papel que eu tenho que ter. Falar, sabe o meu cartão corporativo? Quebrei aqui. Meus gastos vão ser públicos, eu vou gastar pouco. Só vou gastar com segurança, e se eu precisar receber um chefe de estado, eu vou precisar pagar um jantar caro nele aqui. É isso, eu vou avisar, jantar caro, se eu receber o Trump em Brasília, meu velho, eu vou ter que servir o Trump bem, gastar com segurança, é isso. Eu vou gastar com isso, todo mundo vai ver, se eu receber chefe de estado, vai ter que ter comida boa, vai ter que ter vinho pro cara. Oi? Não vai ter show de Madonna no seu governo, não. Não, nem tem, pelo menos, você está me confundindo com o Eduardo Paes. Né? Não sou Eduardo Paes. O que eu tenho que ter é o presidente da República, esses são os meus gastos, eu estou fazendo meu sacrifício, como presidente, meus ministros vão fazer, montar um ministeriado que faz sacrifício, já eu vou virar para os deputados. Vocês também vão, né? E os deputados da minha base têm que mostrar isso, especialmente os deputados do meu partido, que é o Partido Missão. Então, nós temos que fazer essa demonstração. A Kessia vai estar lá em Brasília, toda certeza, toda ajustada. E isso gera um constrangimento. A gente tem que convidar toda a sociedade brasileira a fazer um sacrifício.
A gente tem que convencer todo mundo, todos os entes federativos a entender. Pra gente sair do buraco, temos que fazer um sacrifício. E vai ficar muito feio para quem não tomar parte no sacrifício. Muito, muito, muito feio. Então eu acho que isso faz parte justamente dessa convocação nacional. Eu acho que você está certa na análise. Do ponto de vista orçamentário fiscal, nem é tão grande essa perda de dinheiro. A gente vai falar, vai dar, sei lá, 2 bi, 3 bi por ano, sem contar as emendas. A emenda é bem mais. A emenda é 60 bi. 60 bilhões de reais. É estúpido o dinheiro, entendeu? Mas isso gera um exemplo. E o exemplo conduz, ele arrasta as pessoas para o caminho certo. É isso. Obrigado.